Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jesus e Carnaval. Olha a Nazaré aí, gente! Joga, rola! Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, entrando nesse momento, o mestre bandeira é a porta, mestre sala e porta-bandeira. Olha aí, quem vem entrando ali, a bateria. Hoje a gente vai falar sobre Carnaval, Jesus em específico. Vamos falar sobre o que, Alexandre? Nós vamos falar sobre o samba enredo da Escola Mangueira, lá do Rio de Janeiro. Olha aí, tá vendo só? Porque é um samba enredo, assim, daqueles que mexe com o coração da gente. Pois bem, então significa que nesse ano eu vou torcer pra alguém no Carnaval, é isso? Torcer pro Carnaval, torcer pro futebol é sempre besteira, né, Pedro? Mas de qualquer jeito, vale a pena ver o desfile da citada escola, com certeza. Então eu vou ver, mas depende, se for até 9 da noite, porque se for depois eu vou dormir. Ver a reprise. O melhor momento na Globo. Pois bem, olha, a gente tá gravando hoje ao vivo, direto dos estúdios Uma Conversa, uma chuva tremenda lá fora, a gente com janela fechada, um calor danado, ainda mais porque a Airfryer tá fazendo pão de queijo pra gente comer quando grava. E além de tudo isso, tem jogo, Alexandre, vamos lá? Vamos pro jogo, que eu flopei no jogo passado com a Carla Maria. Desculpa, Carla. O jogo ficou enorme, então hoje eu vou tentar fazer um jogo mais curto. Bora! Vamos de lá na Grécia, Pedro. Aê, o Alexandre se deu ao trabalho, hein? É uma tentativa de futurologia aqui lá na Grécia. Bora. Então, Pedro, nesse exercício de futurologia, a proposta é a seguinte: lá na Grécia vai ter um aplicativo que, com base nas informações do seu DNA, te diz quais são as comidas, os lugares, as roupas, os objetos e até as pessoas que melhor combinam com a sua aptidão genética. Você abraça ou você vai ser um revoltado, um apartado digital? Não vou permitir que façam... É que nem aquele episódio do Black Mirror lá, que vai fazendo ali as... Como é que se diz? Vai fazendo ali as combinações. As combinações, isso? Exatamente. Não, eu preferia não ser influenciado pela máquina. Mas você tem certeza? Todo mundo vai ser, Pedro. Todo mundo vai ser. Mas minha mãe falou que eu não era todo mundo. Você não é todo mundo, Pedro, ela dizia. Você não é todo mundo. Desinstala esse aplicativo aí. Pois é, desinstala. Não vou. Não faço. Olha, mas eu tô pra te dizer que esse aplicativo, ele tá batendo a porta aí, viu? Tá. Logo vai chegar, viu? Ô Alexandre, você parece aqueles mestres que querem vender uma aventura de RPG que eu tô recusando e você... Vai! Tipo isso. Não, mas é um pouco pra gente pensar, né? Nessas possibilidades. Olha, pode ser que no PIN aqui tenha adivinhado que o pão de queijo tá pronto. Uma pausa. Vamos lá. Bom, pegamos o pão de queijo e agora comendo, vamos continuar. Alexandre, mas que história é essa? Existe um aplicativo que faz isso? Já tem uma empresa desenvolvendo esse aplicativo que vai te dizer qual a melhor comida, qual a melhor geografia, o melhor bioma para você morar, segundo o seu DNA, e, consequentemente, a pessoa que você pode se relacionar, inclusive, para ter... esse não é um problema seu, né? Para ter o melhor descendente, entendeu? Opa! É um Tindão. É um Tinder com base no seu DNA. Tá louco. Não. Eu prefiro seguir a vida no curso certo. Melhor, imagina. A moda antiga. As surpresas da vida, né?
Porque tudo muito determinado não dá certo. A gente chegou. Não foi assim que a humanidade chegou até onde chegou. A gente chegou onde chegou por causa da loteria. Lógico. Não aceito. Alexandre, o próximo. Então, lá na Grécia, agora, inventaram o Priest Robot. Uma máquina que asperge e dá bênçãos em 5 línguas diferentes, celebra funeral, casamento, atende confissão e ensina a doutrina e canta os hinos de uma maneira tão maravilhosa que você não precisa nem do melhor cantor do mundo, que o Priest Robot já faz isso. Você contrataria um vigário desse pra paróquia? Exatamente. Não. Caramba, Pedro, você tá antitecnológico hoje. Não, mas Alexandre, aí tem uma questão de personalidade. É uma pessoa. Não posso. Você vai ordenar um robô? Não, o robô ele vai ser como se fosse o seu braço biônico, uma extensão daquilo que você é. Bom, tem gente que dá bênção pelo rádio, dá bênção por aí, a torta pela TV, manda pôr copo e o cambal, né? Então. No fim, tá. Se fosse o robô sendo um avatar. Meu. Sim. Mas ainda assim não faria, porque não vai ter a minha beleza. Não faria. Por exemplo, eu tava vendo outro dia na televisão um padre expondo o Santíssimo num desses canais católicos. Ou seja, a pessoa tá adorando Jesus ou não tá? Então, tá ou não tá, Alexandre? Eu acho que tá adorando a televisão. Era ao vivo ou era gravado? Era ao vivo. Mas e se a pessoa é doente, não tem como ir, a televisão não ajuda ela? Até ajuda. Mas falta elementos aí. Falta. É que nem a pessoa que deixa de participar da missa simplesmente porque não quer participar e participa na televisão. Uma vez o Fernando Cardoso falou: a hóstia não sai pelo buraquinho da TV, né? Tem isso, né? Então, você tá dando o braço a torcer aí que o Priest Robot já existe. E já tá funcionando. Tem um monte. O padre na televisão é o Priest Robot. Tem padre no podcast? É verdade, você está nos escutando no futuro. Sim. Não, mas eu seria meio reticente. Eu não aceitaria, não. Não aceitaria. Não. Um Priest robô? Não aceitaria. Vai, Alexandre. Tá bom, então, não, é isso aí. Pedro tá se mostrando aí um anarco-conservador. Sim, eu sou conservador, liberal na economia, conservador no costume. A galera já abraçou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, né, cara? Que absurdo, bicho. Você tá se mostrando um Steam Clergyman aí. Sim. Ai, rapaz, vamos pro tema então? Vamos lá. Bora lá. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Mangueira samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem, Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. A Estação Primeira de Mangueira escolheu, neste ano, continuar falando sobre injustiça social. Porque ano passado eles falaram sobre isso, não falaram, Alexandre? Pelo que eu ouvi falar, sim. Eu não acompanho muito bem. Eu também não acompanho. Futebol e carnaval são duas coisas que eu não acompanho muito. Mas a Mangueira insistiu, e mais ainda, dessa vez, eu acho que também por causa do Crivella, hein? É o climão do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Eles resolveram fazer um samba enredo, então, falando da figura de Jesus. Qual é mesmo o tema do samba enredo, Alexandre? A verdade vos fará livre. Pois é. A frase de João 8,32. Que é uma alusão também
ao lema daquele que foi eleito presidente do Brasil, né? É mesmo? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele usou isso? Ele usou, ele fala isso diversas vezes, né? E você viu que na logo do samba enredo, eles colocaram assim: o amor vos fará livre. Aí eles riscaram e colocaram em cima a verdade. Verdade vos fará livre. Provocativo. Um pouco para provocar talvez também essa linha de pensamento, não é? Exato. Bom, a verdade vos fará livre. Para começar, Alexandre, a gente poderia falar da importância da mangueira naquilo que é a cultura popular, não a árvore, mas a estação primeira de mangueira, não é? Por exemplo, o Cartola, que pra mim é um dos maiores sambistas que o mundo já teve. Cartola, Jamelão. Ele tem uma música belíssima, não é? Belíssima, falando sobre a mangueira. Fita os meus olhos, vê como eles falam, vê como reparam o seu proceder, não é? Não é preciso dizer, deve compreender até mesmo nota só no meu olhar. Ele fala de uma beleza fora do comum, não é? Várias vezes ele fala da mangueira. Ele é ligado à estação primeira de Mangueira. Fora que o verde rosa é a maior identidade que existe para escolas de samba, como a águia da Portela, não é? Você vê como a gente manja de samba, a gente manja o que a Rede Globo fala, não é? Mas essa beleza que a Mangueira contém na história do carnaval brasileiro, é lógico. Tudo que eu sei da Mangueira é que ela foi fundada pelo Cartola, que tinha o Jamelão lá, que foi um grande puxador, também um grande sambista. Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela? Ele cantava com elástico, né? E sei também que o Estação Primeira vem porque era uma estação de trem, né, bem suburbana, e essa é uma identidade muito própria da Mangueira, né? Esse carregar o orgulho de ser subúrbio e sempre essas letras contestadoras. Isso faz parte já da história da Mangueira. Sim. E é bom a gente ressaltar isso. Bom, você pode falar, mas o carnaval no Rio tem a questão do jogo do bicho. A gente sabe, gente. Não precisa problematizar isso. A gente problematiza tudo, mas hoje esquece um pouco, não é? São outras realidades. O que a gente quer falar é da letra deste samba de 2020 e o quanto esse samba consegue ser profético nesse tempo. Não é isso, Alexandre? Exatamente, a gente vai tentar aí passar por toda a letra e desde já, né, Pedro, agradecer a todo mundo que mandou os seus áudios, que vai nos ajudar a compor este programa. Até o presente momento a gente nem pode falar quem são, porque ainda estamos chegando, né? Tomara que dê, senão eu vou pedir pros parentes gravar. Exato. E a ideia é essa, que a gente faça um pouco aí esse trajeto por essa letra que nos tocou bastante, né, Pedro? Sim. Porque fala de Jesus, porque o personagem que narra a letra é o próprio Jesus. Sim, sim. E a questão primeira eu acho que é essa: que Jesus é esse? Sim, sem dúvidas. Bom, Alexandre, começa, não é, o samba enredo como se fosse uma ladainha, né? Um Kyrie, porque toda ladainha começa com um pedido de perdão, não é? E o samba começa como uma ladainha. Olha, quem pensou, não é? Vou procurar aqui os autores também, acho que valeria a pena. Quem são os autores, Alexandre, desse samba? Os compositores são Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo. Olha aí, tá vendo? Nome mesmo de gente de escola de samba, né? Olha, colocar... É gente que manja. É gente que entende do que tá falando. Porque você começar com um Kyrie, né? É como se fosse uma ladainha. As ladainhas, bom, para quem é católico, de vida católica, sabe o quanto as ladainhas precedem momentos importantíssimos na igreja. E ela começa assim: Senhor, tende piedade. Olhai para a terra, veja quanta maldade. Mas abre com um Kyrie. Isso é de uma beleza fora do comum. Já é uma saída grande. Tem compositor católico que não consegue ser tão católico assim que nem essa introdução aqui do samba, né? E dá o porquê que tem que ter piedade. Porque quando você olha para aquilo que está acontecendo ao redor, é muita maldade. Sim, sem dúvidas. Pega 2019, 2020, é uma tristeza só, viu? E aí depois, Alexandre, vamos ouvir aqui um trecho do começo do samba. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem.
inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pilintra do buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro. Então, eu já gostaria aí de teologizar o nome Mangueira, porque eu relacionei com a árvore, né? Que dá manga. Sim. E aí eu falei, bom, vai ser difícil de tirar alguma coisa teológica da mangueira, mas vamos tentar. E aí, cara, olha só. Primeiro eu descobri que a mangueira faz parte da família botânica das anacardiáceas. Sim. Mas o que é a anacardiácea? Não sei. Em latim, é a junção de ana mais cardium. Ana significa movimento para cima. Ascendente. E cardium é coração. Né? E olha só, quando você tá lá na missa, o que você fala para o povo? Corações ao alto. Corações ao alto, antes de começar a oração eucarística. Sim. Antes de cantar o santo. Sublime, não é? Então, essa frutinha mangueira, ela tem um formato de coração. Sim. São os corações em cima. Sim. A manga tem um formato de coração. Exatamente. E aí, olha que interessante. Eu descobri também que a mangueira não é nativa do Brasil. Não? Não é. E é uma fruta tão cara pra nós, né? Sim, sim. E ela é originária da Índia, da região da Índia ali e tal. E o nome vem da língua Malabar, né? Que é uma língua própria ali do sul da Índia. E tem o sentido mesmo de coração. Manga tá ali relacionado com coração. E aí, quais são as outras anacardiáceas nativas do Brasil? O caju, o umbu, a siriguela, o cajá, a aroeira. Então, são todas árvores nativas que são corações ao alto. Coração que fazem um louvor. Que é um chamado para cada cristão. Olha, com isso a gente já termina esse Uma Conversa. A teologia tá no nome da escola. Caramba, eu agora sou mangueira desde criança. Vamos lá. Samba, teu samba é uma reza pela força que tem, mangueira. Vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Aqui uma beleza, né? Vão te inventar 1000 pecados. Acho que talvez o autor saiba que quando vai tocar no tema religioso, o Eugênio Salles iria reclamar, né? Lembra do Eugênio? Reclamaria com certeza, tantas vezes que pegou no pé do carnaval, né? Mas, gente, eu falo assim, eu fico com a fala de Dom Helder, né? Que fala do carnaval. Um povo que sofre tanto, deixa esse povo ser rei pelo menos por 3 dias, né? Deixa esse povo sorrir, festejar, é só sofrimento, e isso é bem verdade, né? Eu prefiro a visão de Dom Helder, embora eu não goste de carnaval, acho bonita essa visão. Essa coisa do inventar 1000 pecados é um tema recorrente também na história do povo de Deus. Você pega lá Daniel, que é acusado injustamente e é jogado na cova dos leões, não precisa nem falar do próprio Jesus, o próprio Pedro, Paulo. Enfim, é sempre a mesma história. Ao mesmo tempo que você tem essas pessoas que para nós são heróis da fé, por outro lado tem um status quo que tem que enquadrar essas grandes figuras como pecaminosos, senão não justifica a perseguição. Aliás, esse é o ponto básico de qualquer perseguidor. Você pega e cria uma série de deméritos em relação àquela pessoa. Nenhum perseguidor vai falar assim, eu estou perseguindo porque eu sou mau. Sim, sim. É o contrário. Aliás, veja o expediente de nosso tempo, não é? Volta e meia, quando você traz alguma coisa suspeita àqueles que governam, o que eles fazem? Eles colocam um espantalho. Quem é o espantalho? É PT. Fala de PT, bota medo em todo mundo e aí a coisa segue como se deve seguir, colocando medo, colocando insegurança, não é? Você, não tô falando, muito pelo contrário, aqui a gente não defende PT não, mas a questão é esse espantalho eterno que precisa se ter para fazer a coisa funcionar. Bota medo, não é? E quando tem alguma coisa errada, mas no tempo do outro é assim, é o pior jeito, vão te inventar 1000 pecados. Você sempre, nunca vai julgar a pessoa por aquilo que ela está fazendo, mas tentando
denegrir não é uma palavra certa, não é? Tentando depreciar essa pessoa, diminuir essa pessoa, né? Segue o samba, Alexandre. Olha, eu acho importante também a gente fazer essa menção ao samba como reza, né? Na nossa liturgia, geralmente, cavaquinho, tamborim, tá sempre fora. Mas é bom lembrar que lá no Êxodo, e a gente canta em toda a Páscoa, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, e quem é que tá lá do outro lado para tocar tamborim? A irmã de Moisés, Miriam, né? E dançando. Então, quer dizer, Davi. A Páscoa, exato, mas a Páscoa judaica termina com carnaval. Um carnavalzão. Davi, quando estão transportando a arca, não fala que Davi cabriolava na frente? O que é? Dançava um break, será? Não é? Cabriolando? Dançava um break, fazia um passinho do romano, ou seja, dançava, não é? E é uma tristeza quando a gente vê isso. E provavelmente Jesus dançava, os primeiros apóstolos dançavam, os apóstolos, os primeiros discípulos. Essa questão do samba como reza, a música como reza, né? De todo jeito, pra quem tem o coração aberto, um bom samba é uma forma de oração, como já dizia Vinícius de Moraes. Isso, exato. Hoje mesmo acordei e eu coloquei aqui no meu stories, coloquei Martinho da Vila, Desritmia, né, que fala quase de uma liturgia de exorcismo, de uma acolhida que a mulher, a amada, faz com ele, de uma beleza fora do comum, rapaz. Olha, o sujeito que não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Defeito de caráter. Pois é. Desculpa aí se você não gosta, a gente não tá te julgando, né, Alexandre? Mas começa, né, passando aí mais pra frente, o sambista falando, eu sou... Essa parte me chamou a atenção. Essa parte é forte. Essa parte me chamou a atenção. Sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pilintra no buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado, minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira, me encontro no amor de quem não encontra fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão e no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão. Eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pelintra no buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Olha, eu ontem falava, né, ontem, a data que antecede essa gravação, falava aqui para um congresso de catequese que está tendo, né? Semana catequética, né? Estou falando congresso um pouco para as pessoas entenderem. E me pediram para falar sobre a importância de centralizar o anúncio na pessoa de Jesus. Né? E aí eu usei ali o documento de Aparecida, usei aquela tua ideia, quer saber dos dois papas, pega o documento de Aparecida, falei isso pro povo lá, falei da carta aos Hebreus e peguei um livro do Luciani, Rafael Luciani, que fala da importância de retornar a Jesus de Nazaré e neste caminho descobrir o real sentido de Deus e o real sentido do humano. Lógico, a gente já falou sobre Jesus em uma série de outras vezes, mas este remeter sua estação primeira de Nazaré é lembrar que Nazaré era como se fosse o Morro da Mangueira. Era periférico. A gente pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Rapaz, um dos discípulos, seguidores de Jesus, Natanael, falou isso. Um seguidor de Jesus Evangelho falou de João, isso. capítulo 1, versículo 46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quantos no Rio de Janeiro, quantos em São Paulo, vendo a foto do morro, não deve falar, mas será que pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Esse cara é do Morro do Alemão. Sim. Rapaz, eu já falei, acho que eu já contei essa aqui. Tem aquele perfil no Instagram, São Paulo City, que mostra fotos de São Paulo. E uma vez o cara postou uma foto do Heliópolis, foi ali que eu comecei a seguir. E tinha um cara comentando, aí tirando um ou dois, se matar todo mundo não tem problema. Pode vir alguma coisa boa da periferia? Pode. A gente veio da periferia. Jesus veio da periferia. Maria era uma periférica. Os discípulos de Jesus, a grande maioria eram periféricos. Estação primeira de Nazaré.
Um lugar onde provavelmente Jesus nasceria e não nos lugares mais chiques do Rio de Janeiro, com certeza, né? Sim, e aí também essa identificação do rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. O carnavalesco atualizou uma passagem que a gente cita quase todo o programa, que é Mateus 25, que é uma coisa que a gente acredita, né, Pedro? Sim, que muito. Jesus, a presença real de Jesus está também no marginalizado. Perfeito. Não à toa, no Evangelho de Mateus, essa passagem se liga diretamente com a narrativa da Santa Ceia. Você é católico, acredita na presença real na Eucaristia? A Eucaristia também é o pobre. Sim. E se você tem dúvida, leia Mateus 25. Pois é. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, os marginalizados do nosso tempo. Sim, sim. E aí, Pedro, eu também faço aqui um destaque para a palavra pelintra, que para muita gente vai causar um arrepio. Mas como? Pelintra? Mas é Zé Pilintra, né? Talvez alguém até tá falando assim, quero ver eles justificarem agora. Eu pensei isso agora. Vai, fião. Vamos. Vai lá. Vamos. Eu vou chamar a ajuda dos universitários. Eu fui lá pegar o dicionário Priberam e dar uma definição de pelintra como o maltrapilho altivo, alguém que está esfarrapado, mas não perde a classe, né? Quer mais pelintra do que Jesus, que nasce na manjedoura? Sim. Né? Do que aquele homem que andava descalço nas praias do lago de Tiberíades? Sim. Tenho certeza, Jesus não se vestia bem, não. Não tinha como. Mas dá pra imaginar Jesus sem uma postura altiva de um homem assim que olhassem e falassem, nossa, esse cara eu quero seguir. Então, e outra coisa, né, Alexandre? Tem a questão de ser um homem simples do povo e talvez se vestir mal, não é? Mas há também aquilo que é a altivez de quem ele é. Mesmo pobre, maltrapilho e talvez não bonito. Eu não imagino Jesus, esses galãs todos não é? E mesmo não bonito, ainda assim tinha a altivez do fato de que era Deus feito homem. Não é? Exato. Mantém ali. Então, nesse sentido, o ser pelintra a presença de Deus. Sim, é a presença de Deus, né? E aí fala, meu nome é Jesus da gente. Moleque pelintra no buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Ora, também é o maior movimento divino, né? Que é Jesus em meio ao povo. O projeto de salvação já não é mais de Deus para o povo, mas é de Deus no meio do povo, Jesus da gente, não é? E o que a gente mais ouve nos evangelhos é Jesus cercado por multidões, né? Provavelmente porque era um homem muito feliz e que conquistava, né? E que para muita gente, eu acho que ainda hoje causa uma certa estranheza. E muita gente não consegue entender bem Jesus porque sempre faz essa distinção do homem com Deus Filho. E, cara, deve ser complicado na cabeça desse povo e já na cabeça daquele povo, porque ao mesmo tempo era uma presença tão extraordinária, mas ao mesmo tempo tão igual a eles, né? Tanto que na frente, na letra, a gente vai lá ouvir: nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro desempregado. E aí, pra mim, remete direto lá a passagem de Marcos 6:3, onde as pessoas viam Jesus, mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Do seu Zé? Esse não é o filho do seu Zé? E tá aí. Quer dizer, causava uma estranheza. Sim. E pra muita gente é inadmissível, Pedro, que venha um filho do seu Zé salvar a gente. Entendeu? É difícil ver a ação divina no carpinteiro, no pedreiro, no faxineiro. Sim, eu falo às vezes aqui na paróquia, aqui tem 2 prédios enormes subindo, né? Jesus veio tão em meio a essa situação anônimo, não é? Que com certeza pode ser que Jesus trabalhasse nessa obra e a gente não ia perceber. Teria pego o metrô com a gente, não iria perceber. Teria pego o ônibus com a gente, não iria perceber.
não é? E é isso, é o filho do seu carpinteiro, porque Jesus também foi carpinteiro. Há evidências, algumas referências e evidências históricas que muito provavelmente ele trabalhou, a gente já disse isso também no Jesus histórico, que Jesus trabalhou ali na cidade de Séforis, ali na Cesareia, tinha muita obra. Herodes era uma espécie de Maluf da época, né? O Herodes filho, né? Então tinha muita obra, ele queria revitalizar aquela região ali, não é? Então é isso mesmo, peito aberto, punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado, minha mãe é Maria das Dores do Brasil. E basta ouvir o programa que a gente fez, o último, do Peso do Jumbo. Quantas mães Maria das Dores sofrem com seus filhos pelos erros que cometeram, às vezes pelos erros também que não cometeram, que lhe foram infligidos, impingidos, e foram colocados, não é? Então, isto é de uma beleza fora do comum. Alexandre, a gente já vai para os esses patrocinadores, pode ser, não? Pode ser. Samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te levar no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te levar no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Sou da estação primeira de Nazaré, o estudante do sanguíneo, corpo de mulher, moleque filha no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente, nasci de peito aberto, punho cerrado, pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores Brasil. Deixo o suor de quem desce, sobe ladeira, encontro no amor e não encontra fronteira. Procura por mim nas fileiras, contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão. E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão. Eu tô que tô de pesado, em contexto sou formado, mas será que todo povo entendeu o meu recado? Porque de novo, tá beijando meu corpo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela, é da ficção, tem tudo, sem partilha, nem Messias, de arma na mão. Favela, é da ficção, eu faço ter na minha gente, descendente do seu chão. O céu deu pra ouvir o desabafo se formado na cidade. Falei tão pouco, da cruz se estreou e ressurgiu no portão da liberdade. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te levar no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te levar no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. A estação primeira de Nazaré, rosto negro sanguíneo, corpo de mulher, moleque que entra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nós estamos hoje rezando com a Estação Primeira de Mangueira e o seu samba enredo A Verdade Vos Fará Livres. Mas para essa verdade nos fazer livres é preciso você deixar se atingir por ela. E é isso que a gente está tentando fazer, apreciar, se deliciar com sorver, né? Rezar com essa letra, né? Quase como o Padre Manzato faz lá na Rádio 9 de Julho no Certas Canções Tá que vendo? ouço. Só que a gente tá fazendo um jeito tosco, né? É do nosso jeito. Ali tem elegância, sabedoria, conteúdo. Aqui, né? 110 programas assim, vocês já sabem, né? É, de samba canção. Vamos embora.
Então vamos lá, enxugo o suor de quem desce e sobe a ladeira, me encontro no amor que não encontra fronteira, procura por mim nas fileiras contra a opressão e no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão. O Alexandre fez uma relação aqui belíssima, acho que não pode perder, sobretudo que a gente está em começo de Semana Santa, não, mas de Quaresma, mas essa relação enxugo o suor e porta-bandeira, Alexandre, olha, quando eu li, quase bati de palma onde eu estava, no restaurante almoçando. Ó, então, essa coisa da Semana Santa, ela vem costurando todo o samba enredo. Eu acho que desde lá do Estação Primeira você já lembra também das estações da Via Crucis, né? Que na verdade Jesus começa a sua Via Crucis lá em Belém, mas também em Nazaré, mas também lá quando ele é entregue na mão de Pilatos. E aí você tem a Maria das Dores. Nossa Senhora tá na Via Sacra, é a Nossa Senhora que acompanha Jesus crucificado, que a gente vai rezar esses dias. Sim. E já estamos rezando na terça-feira de carnaval com a Mangueira. Sim, sim. E aí, aqui de novo você vem, né? O suor Jesus enxuga de quem sobe e desce a ladeira. No Calvário do dia a dia, Jesus é o Cirineu, é a Verônica, e ao mesmo tempo Verônica e o Cirineu fazem às vezes Jesus pro próprio Jesus, ou seja, a solidariedade para com que sofre é a dinâmica própria da revelação da boa nova do Cristo. Meu nome é Jesus da gente, o próprio samba enredo diz, não é? E mais ainda, eu gostei, hein, na minha cabeça, dessa relação porta-bandeira, não é? Uhum. Se Verônica não foi uma porta-bandeira também, não é? E Cirineu um mestre-sala. Não, e a própria, uma beleza nisso. Né? A própria ideia de porta-bandeira é aquele que porta o símbolo máximo da instituição. Sim. E quem Jesus depois transforma em porta-bandeira? Os apóstolos. Sim. Todos os apóstolos, todo você que fala de Jesus, nós somos portas-bandeira. É um porta-bandeira, é um mestre-sala. Então vamos sambar um pouco, Alexandre, vamos lá. Não é? Toquitô dependurado em cordéis e corcovados, mas será que todo um povo entendeu o meu recado? É aquela crítica daquilo que você tem enquanto estética cristã e aquilo que é a mensagem própria do cristianismo. E aí eu acho interessante, Pedro, a fenomenologia do símbolo da cruz, que antes era um instrumento terrível de tortura para matar os piores assassinos, depois para o cristianismo se torna o símbolo da salvação, né? Que é inclusive ostentado, e hoje passou a ser um pingente. Pois é, enfeite. E será que o povo entende o que é a cruz de fato? Eu particularmente às vezes bato no pé, sabe? Justamente nisso. Eu falo, olha, a gente deixou a cruz assim um pouco pop demais. Eu acho. Incomoda às vezes pela crueza ou incomoda pelo pietismo, mas de fato Jesus diz aqui, né? Pelo menos no samba, eu tô que tô dependurado, e é a tal da loucura da cruz, não é? Que se torna loucura alienante, mas também pode se tornar loucura daquelas que o povo rejeita, né? Aquele problema paulino na época, né? Era o centro da pregação paulina. Sim. Era lembrar que nós somos seguidores de um crucificado, né? De um maldito. Que nos redimiu por conta disso. Olha lá Gálatas 3, versículo 13. Mas aí o sambista continua. Por quê? Por que, Pedro? Por que o povo não entende? Porque de novo cravejaram meu corpo. Os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais que a escuridão. Ou seja, continuam matando Jesus no pobre, no simples, desempregado, no preto, no favelado, na mulher, através do feminicídio. Sim, aquilo que ele havia dito lá na frente, não é? Sou índio, sou negro, sou mulher, no corpo de mulher. E assim, existe hoje em dia, eu já vi muito pregador dizendo, né? A gente continua machucando Jesus na cruz com os nossos pecados. Né? Aquela visão, de novo, assim, exagerada, muito pietista. Não que é para abrir mão pro pecado, não é isso.
Mas, cara, me incomoda essa visão individualista, de uma relação individualista. Põe lá mais um prego na mão de Jesus, toda vez que você briga com seu pai, com a sua mãe, bababá, né? E aí chora. Tá? Mas e o cara que nessa chuva que caiu agora, enquanto a gente estava gravando, não tinha onde se abrigar? Não machucou Jesus, será? Então, não é mais um prego na mão? Sim. Ensanguentada? E mais ainda, o político que às vezes eu defendo, porque ele defende a família e que fala verdadeiros absurdos sobre aqueles com os quais Jesus Cristo sempre se identificou, os que mais sofrem. E que se diz cristão, mas a gente nunca vê muito na igreja, né? Quando vai fazer política e vassalagem. A gente tá falando do Donald Trump, tá, gente? Porque é o Donald Trump que é assim, não é, Alexandre? Boquiroto, fala da família, de valores cristãos, mas um dia mostrou ele lá numa igreja, nem o hino mais simples ele não sabia cantar. Então, assim, cuidado. Que não sabe nem o creio. Não sabe, quanto menos, não é? Sofre o povo, e sofre cravejado, e sofre por esses. Sofre pela mão desses, não é, Alexandre? Eu acho que a gente não pode perder de vista que, primeiro, todo discurso de amor que não é um discurso de amor sobre este que está sendo morto, ele se torna vazio. E ao mesmo tempo, profeta da intolerância sempre teve e sempre vai ter. Mas não tenha dúvida disso. Tinha no tempo de Jesus, tinha no tempo dos apóstolos e hoje tem também. Então não é para nós católicos ou nós cristãos do século XXI nos admirarmos. Mas então quer dizer que agora sempre teve isso, né? Agora faz parte daqueles que têm o mínimo de consciência, que estão depurando sua consciência, identificar: opa, esse é falso profeta, esse daqui tá falando alguma coisa que vale a pena ouvir. Então, discernir isso faz parte do ser cristão. Não entrar em barca furada faz parte do ser cristão. Como disse Dom Odilo esses dias, cuidado com os aventureiros, né? Ele disse isso no Twitter. De gente atacando o Papa, ele falou: fica ouvindo aventureiros, jogar pra plateia. Exato, e deixam aí o Papa e a igreja de lado, né? Isso a gente fala em específico para os cristãos católicos. Vamos lá, favela, pega a visão! Favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Favela, pega a visão. Eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Não tem futuro sem partilha. Eita. Nem messias de arma na mão. Se isso não é a melhor espetada de todas para os cristãos, não sei qual é. A gente tem que, como cristãos, olhar essa música e se permitir ser interpelado. Permitir que essa galera coloque sim o dedo na nossa cara. Sim. E tem que deixar colocar sim. A gente de vez em quando merece dedo na cara sim, pelas atitudes e pelo discurso que a gente faz. E outra, pode ser Deus falando conosco e nos colocando o dedo na cara. Porque os judeus do tempo de Jesus, quando ouviram Jesus falar com o dedo na cara, falaram: que absurdo, quem esse cara pensa que é? Talvez a gente diga isso: quem é essa turma da Mangueira para dizer quem a gente pensa que é? Mas de fato, não tem futuro sem partilha, e mais ainda, não existe Messias de arma na mão. Eu queria ecoar aqui, Pedro, Isaías 2,4, onde o profeta, para falar para o povo de Israel: olha, vocês vão identificar o Messias quando? Das espadas se forjarem arados, das lanças se forjarem foices, ou seja, instrumentos de morte se tornarem instrumentos que geram vida, né? A agricultura e tudo, né? Então, o que você vê em Jesus que causa uma comoção para aquele povo que está lá sofrendo quando ele veio? Você vê um Jesus que traz uma mensagem pacificadora. Sim. Ora, o que mudou, afinal de contas? Mudou tudo. O que fez nós, cristãos, deixar de acreditar nas palavras do profeta Isaías e começar a acreditar que é possível ter algum salvador da pátria ou do mundo com armas na mão? Não tem como. Não tem como. É abandonar o Cristo. É abandonar o Cristo. Abandonar.
tiraram o significado da própria cruz, Alexandre. Tiraram o significado da própria cruz. E aí não tem futuro mesmo. Quem transformou a cruz em pingente vai transformar o Messias de arma na mão mesmo. É óbvio. Qualquer pro-life, pro-gun. E pro-God. Pro-God, pro-life e pro-gun. E há quem defenda, pegue trechos do catecismo para dizer isso. Não é? É triste, nós chegamos nesse ponto, mas lembra lá, o povo, muito provavelmente o povo de onde Jesus viria, nos lembra. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Duas coisinhas só, Pedro. Vai lá. Primeiro, essa coisa do pega a visão, que é uma gíria que tem a cara do Rio de Janeiro, mas é importante lembrar que nasce no contexto neopentecostal. Sim. Porque a ideia do pega a visão profética, sim, aqueles pastores que arrebanham, que arrebatam uma galera e falam: olha, eu tenho uma visão aqui. Pega pra você. Porque a visão é a ideia de você ter um norte, ter um rumo, que é algo extremamente ligado à mística, né? Se você pega o Apocalipse, cara, isso é muito uma linguagem mística. Assim, de você ter, até lá no Apocalipse, João tendo as visões, mas também no Antigo Testamento, essa coisa do pega a visão é quase um chamado para olhar a realidade, para conseguir pensar um futuro do ponto de vista espiritual, de espiritualidade. E aí você tem essa estrofe que termina dizendo assim: eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. E aí eu gostaria de lembrar de João 12, 24, né, o Evangelho, onde Jesus diz: se o grão de trigo não morrer, não produz fruto. Ou seja, ser semente necessariamente é dar a vida. Sim. Né? Então não existe querer ser cristão sem querer, de alguma maneira também, botar a pele em jogo. É aquilo que o documento de Aparecida diz: compartilhar tudo de Jesus até o seu destino. Exato. E aí, lá na última estrofe, você tem lá o versinho dizendo: quarei tambor, da cruz fiz esplendor. O tambor é feito de quê, Pedro? De pele de bicho. De pele de bicho, de couro. Sim. Né? Então, qual é o tambor que tem que ser quarado? É a nossa própria pele, né? Sim. Você só vai seguir Jesus se você quarar o tambor, se você botar sua pele na avenida. Na avenida, se arriscar na vida. Né? Eu prefiro uma igreja suja, mas que saiu, do que uma igreja limpa que ficou na sacristia, diz o Papa Francisco. O samba tem que ser feito de algum tambor. Sim. E esse tambor vai ter que ser feito de algum couro. Sim. E quem é que vai doar o couro pro samba acontecer? É nós. Alexandre, pra terminar, já que você já citou a última estrofe, eu queria pegar o primeiro e último verso. Do céu deu pra ouvir, não é? Que é uma menção daquilo que é o ponto principal da revelação de Deus no Primeiro Testamento, que é Deus que diz: eu vi, eu ouvi, eu escutei a aflição do meu povo e eu desci para ajudar esse povo, não é? E ele começa disso: do céu deu para ouvir o desabado sincopado da cidade, gente que chora, não é? Quarei tambor, da cruz fiz esplendor, e ele termina sendo o ressuscitado, né? Dizendo: e ressurgi pro cordão da liberdade. Ou seja, termina como qualquer boa homilia tem que terminar, apontando para onde? Para a eternidade, apontando para a salvação, apontando para a ressurreição. Olha, nem cantor católico faz uma coisa tão poética e tão bonita, hein, Alexandre? Lembrando o contexto da música, né? Que é carnaval, que é alegria, o cordão da liberdade. O sambista prometeu lá no começo: eu vou mostrar para você uma verdade para você ser livre. E ele tá terminando lembrando que Jesus ressuscitou e nessa sua ressurreição nos liberta. E entra no cordão e traz o cordão para ele. É o nosso libertador. E o que ele faz? Ele arrasta esse cordão, né? Então, nesses dias que a gente tá vendo os bloquinhos aí, e vai atrás do bloco mesmo. Se você é da alegria, se você é da folia, vai atrás. Mas lembra que existe um cordão da alegria máxima, da alegria suprema, que é o cordão de Jesus. E atrás da verde e rosa, só não vai quem já morreu, quem não ressuscitou. Aê, e assim a gente termina correndo o programa Uma Conversa
conversa dessa semana falando de samba, gravando correndo, porque o Alexandre tem uma reunião daqui a exatamente 23 minutos. Torçam para dar certo, a gente dá o feedback no próximo programa. Eu agradeço muito você que partilhou, você que continua partilhando, você que continua ouvindo. É isso, Alexandre, eu fico por aqui. Um abraço, Um beijo. e um aperto de mão. Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Falou, tchau, tchau. Samba, meu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te levar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te levar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque brilhando no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente, nasci de peito aberto, de punho cerrado. Meu pai carpinteiro, desempregado, minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxugo o suor de quem desce, sobe ladeira, encontro o amor que não encontra fronteiras, procura por mim nas fileiras, contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão, e no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão. Eu tô de pendurado, em cordéis corcovados. Mas será que todo povo entendeu o meu recado? Porque de novo gaguejaram meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais que a escuridão. Favela, legalizar não tem futuro sem partilha de messias, de arma na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Do céu deu pra ouvir o desabafo sincopado da cidade. Guarei tambor, da cruz fiz esplendor e ressurgi no cordão da liberdade. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te levar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te levar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também.